Primeiro questionamento: Deus poderia ter criado um Adão e uma Eva que não fossem comer da fruta, sendo livres, utilizando dessa liberdade para não fazer isso? Por que eu digo isso? Porque sabendo que Adão e Eva podiam ter filhos antes de comerem da fruta, quer dizer que se Deus tivesse criado Adão e a Eva que não iam comer da fruta, eles iam ter filhos, os filhos deles iam ter filhos, e caso esse Adão e essa Eva decidissem comer da fruta, provavelmente Deus ia tornar eles estéreis, porque qual que ia ser o sentido? Imagina, tem um casal que vão ter filhos e esses filhos vão nascer com o pecado deles. Já tem outros casais que vão poder ter filhos, ou, por exemplo, estão tendo filhos, mas esses filhos não estão nascendo com pecado. Então, vira uma injustiça, entende? Agora, o que você acha disso? Não seria muito melhor Deus ter feito dessa forma? Porque assim, todo mundo ia ter a oportunidade de escolher se ia comer da fruta ou não. Outro questionamento que eu tenho é por que a gente não podemos viver eternamente sabendo do bem e do mal? Por que é pecado saber do bem e do mal, sendo que Deus sabe do bem e do mal, como está aqui? Eles se tornaram como nós, sabendo do bem e do mal. Vamos expulsar eles do jardim, para que eles não comam da fruta da árvore da vida e tenham vida eterna. Por que Deus não pecou, Deus não está em pecado, porque Ele sabe do bem e do mal, mas nós estamos? Eu não consigo compreender isso, sinceramente, para mim não faz sentido nenhum. Agora você vai ver contradições pesadas e dois casos muito injustos. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Se isso aqui não é uma contradição, meu irmão, eu não sei o que é. Primeiro, ele fala que o filho não levará o pecado do pai. Depois ele fala: contudo não deixa de punir o culpado. O culpado castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais. A história injusta que eu falei é a respeito do filho de Davi, que morreu por causa do pecado do pai. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Sabe o que é doido nessa história? Que quem cometesse adultério na época deveria ser morto. Observe em Levítico capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E olha que doido, o filho de Davi morreu, mas Davi, que era para morrer, não morreu. Davi tinha filhos. Davi poderia ter morrido. Poderia deixar o filho dele, beleza, né, sem cuidar da mãe, do pai, ia ficar complicado demais, mas Deus não é misericordioso, bondoso e tudo mais. Ele poderia sim fazer uma linda história com o filho de Davi. Esse negócio de Deus mostrar a autoridade dele, a justiça dele, não punindo Davi, é sacanagem. Porque, veja bem, eu sou um rei. Se eu cometer alguma sacanagem, quem vai se lascar não vai ser eu, vai ser os outros. E eu tô falando os outros como se isso acontecesse direto, porque eu vou mostrar outro caso que Davi fez merda e não foi ele que pagou, foi os outros que pagaram. Essa história está em 2 Samuel, capítulo 24.
Davi decidiu fazer uma numeração do povo para saber quantas pessoas tinham. Só que Deus não gosta, e Deus vai lá e revela para o profeta Gade, e manda Gade falar com Davi. Gade chega em Davi e fala assim: Davi, você tem 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de inimigos, ou 3 dias de peste. Davi foi e escolheu os 3 dias de peste. E agora o pau vai comer, rapaz. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Só que eu esqueci de mencionar um ponto muito importante. Davi, antes de Deus castigar o povo, no caso castigá-lo, Davi tinha se arrependido. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo. No versículo 14 ele fala assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor. Ou seja, Davi já tinha se arrependido e mesmo assim o povo vai se lascar por causa disso. Na verdade, o povo já se lascou, né? Vamos prosseguir a história aqui. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Por estas ovelhas, que fizeram? Até Davi está lúcido aqui, né? Percebendo que Deus está cometendo uma injustiça. O que o povo tem a ver com isso, cara? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. As ideias. Aí agora ele já está viajando a maionese, que eu não sei o que tem a ver a sua casa, Davi. Você arca com as consequências. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi foi lá na eira, que é um local, de Araúna, que é uma pessoa, um Jebuseu. Ele foi comprar o lugar e comprar os bois para fazer o holocausto. Davi vai, faz o altar, oferece o holocausto, e observem bem, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Concordamos que isso aqui não faz diferença nenhuma para Davi, em questão de dinheiro. É interessante que olha o que ele fala aqui no versículo 24, porque a Araúna, que é a pessoa, queria dar os negócios tudo de graça para ele. Aí observem. Porém o rei disse a Araúna: Não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Concordamos, ele está certo aqui, né? Ele vai ganhar de graça. Qual é? Porém, que diferença faz? Bom, além da injustiça das pessoas sofrerem, Deus poderia ter chegado para Gade antes, Gade ir lá em Davi e falar: Davi, é o seguinte, você tá aí com essa ideia doida aí? Se você realmente for fazer isso, você vai ter 3 opções. Aí ele dava as 3 opções, que é péssimas. Eu duvido que Davi ia fazer a merda que ele fez. Apesar que a merda mesmo, a grande merda, é Deus que faz, né? Matar a pessoa ali à toa pra mim. Agora falando de holocausto, qual que é o sentido de eu pegar, tacar minha mão no animal, o animal pegar o meu pecado, sendo que o animal nem voluntário é, coitado, é um inocente, é um animal, velho. Além disso, o pecado faz parte da minha história. E quem disse que eu tá colocando a mão no animal, transferindo o pecado para ele, eu realmente me arrependi, eu realmente aprendi o que eu deveria ter feito? Você percebe que esse negócio não faz sentido nenhum? Quem pecou fui eu.
E eu tenho que sofrer as consequências do meu pecado. Eu tenho que aprender com os meus pecados. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Resumindo, segundo Samuel, capítulo 24. Pessoas morrem inocentemente por uma decisão de Davi, que já tinha caído na real a merda que ele fez, porém Deus quis enfatizar o negócio. Nossa, Davi, olha a merda que você fez, vou ter que te mostrar no seu olho o quanto você me desrespeitou, o quanto essa ação sua de desconfiar de mim, sei lá o que foi, é tão grave. 70 mil pessoas vai morrer. Olha o impacto. Olha o quão pesado foi a sua ação. Só que aí Deus vai lá e percebe que está exagerando. Aí ele vai lá e se arrepende. Aí, enfim, como que o negócio cessa? Com outra coisa sem sentido, que é o holocausto. Vamos para a próxima coisa sem sentido, que hoje eu vou te entupir de coisa sem sentido para você ter que buscar conhecimento e verificar se isso que você acredita realmente tem fundamento. Vocês sabem que ter filho é uma bênção. A gente viu isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e também agora nós vemos em Salmos 127, que diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ou seja, ter filho é uma coisa boa. Deus até abençoou o ser humano com isso. Porém, quando a gente olha lá em Levítico 12, você vai observar que quando a mulher dava à luz, ela ficava imunda e após a menstruação também. E esse termo imunda quer dizer que ela ficava com pecado. Tanto é que tinha que fazer até o holocausto. Você vê Maria, por exemplo, que sacrificou 2 rolinhas por causa de Jesus. Agora, você pode procurar na internet, em todo canto aí, as explicações. Eu só peço a explicação para você das seguintes coisas. Por que que é pecado a mulher ter filho? E segundo, se não for pecado, quer dizer que aquilo ali foi uma lorota criada para trazer o bem para a mulher, certo? Só que, pensando dessa forma, por que que Deus não poderia dar uma ordem certinha ali, ok? E, se vocês fizerem determinadas coisas, vocês vão morrer. Porque Deus pode matar 70 mil homens por causa que Davi fez um negócio ali que não mexeu com ninguém, só com ele. Seja porque estava desconfiando ou qualquer outra coisa do tipo. Mas para proteger as mulheres e tudo mais, ele não pode lançar uma lei e ele mesmo fazer alguma coisa com o homem? Então fica esses 2 questionamentos para você responder para mim. Estava eu editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de uma pergunta que eu preciso fazer para você, que é por que que a mulher ficava 2 semanas impura quando ela tinha uma menina, só que quando ela tinha um menino ela ficava 1 semana impura. Qual que é a justificativa disso? Você olhando para pecado, peraí, como assim? Se realmente ela ficava com pecado, não é a lorota que eu falei, que a lorota eu vou explicar daqui a pouco, se era realmente pecado, por que ao ter um filho você vai ter pecado suficiente para ficar 1 semana impura, e ao ter uma menina você vai ficar 2? Não parece fazer sentido, parece? Agora a lorota que eu falei é o seguinte: você vai ver pessoas dando a justificativa para isso de ser Deus cuidando das mulheres por questões de higiene e tudo mais. Só que se realmente é por causa de higiene, eu quero que você me dê a prova científica de alguma coisa relacionada à questão do parto ali e tudo mais, que justifique a mulher ficar 2 vezes mais tempo impura ao ter uma menina do que ter um homem. Outro questionamento que eu tenho a respeito dessas leis é por que que Deus já não lançou a questão do sábado tudo explicadinho para o povo? Porque Jesus estava fazendo coisa boa no dia do sábado e mesmo assim o povo estava lá, todo doidão lá, sem entender o negócio, achando ruim com Jesus dele fazer aquelas coisas no dia do sábado.
Ou seja, o negócio foi mal explicado. Aí você pega, que eu vou contar daqui a pouco a história de Moisés, e Deus simplesmente escreveu em 2 tábuas as leis. 2 tábuas. E Moisés aguentou carregar essas tábuas. Beleza que essas tábuas com certeza era maneira, porque vocês vão ver depois, Moisés joga as tábuas, ela quebra. Mas, por que não escreveu mais? Por que a lei não foi melhor explicada? Se com Jesus estava daquele jeito, imagina então o tanto de pessoa que morreu, tipo, por estar fazendo coisas ali que não tinha nada a ver, sabe? Agora eu tenho algumas dúvidas que eu não vou ficar aprofundando nem nada, mas por que o diabo não se arrepende? Outra coisa é, por que Deus fica deixando o diabo aqui perturbando a gente, sendo que ele nem é ser humano e ele vai ficar esperando a volta de Jesus? Agora, esses 2 últimos aqui, você não pode perder. Você nunca viu uns trem desse na Bíblia. Eliseu, o brabo. Então subiu dali a Betel, e, subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Revirando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Rapaz, quando eu li isso aqui, eu fiquei, o quê? O que amaldiçoou em nome do Senhor? Caramba. Que explicação tem? Aí eu fui pensar e pensar e pensar, eu fui pesquisar, e assim, a explicação que tem é porque era como se eles estivessem zombando de Deus, porque Eliseu era um profeta de Deus, que não faz sentido, novamente. Imagina, Eliseu chama as ursas não deixam eles embora, não come eles iam morrer de medo. Aí o que acontecia? Ele ia lá e falava assim, ó, vocês estão abusando de mim, pede para esse Deus que vocês acreditam mandar essas ursas embora. Aí tá tudo tranquilo, eu vou deixar as suas afrontas para lá. Caso contrário, eu vou chamar mais 2 ursas ainda por cima. Pra vocês verem que o Deus que eu tô servindo existe, é poderoso, e vocês deveriam aceitar essa verdade. Aí o que ia acontecer? Eles iam tentar, não ia dar em nada. Eu podia chamar 2 ursas, podia chamar outro animal, tanto faz. Ele ia pregar ali, filho. E eu duvido que não ia ter alguém ali que ia se converter. Mas não, a parada é matar. Ah, você não pode falar de mim. Eu fico imaginando, né? Os caras estão lá acostumados com um Deus que é só matança, é isso, a justiça dele é dessa forma. Aí do nada vem Jesus, sem matar ninguém, sem fazer nada, dizendo que é o Filho de Deus. Como que fica um negócio desse? Jesus espalha o amor, a adúltera não tem que morrer, ela não tem que pecar mais, mas não, Deus, nesses casos, sai matando as pessoas sem sentido. Na verdade, olhando para essa próxima história aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, mesmo se Eliseu tivesse chamado as ursas e aqueles rapazes tivessem se convertido, como eu falei, né, que poderia ter acontecido, as ursas iam matar eles depois. Sabe por quê? É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 18. Você vai ver aqui a história de Elias e os profetas de Baal, e Elias desafia os profetas de Baal. Tinha que cair fogo no negócio lá, altar. Não sei, eu acho que é um altar que tinha lá, que eles fizeram. Eu li a história, não estou lembrado muito bem, mas tinha que cair um fogo. Eliseu até colocou água, tacou, banhou o trem, jogou água 3 vezes no negócio. Assim, um negócio terrível, assim. Os caras ficou lá falando, chamando os deuses deles, para os deuses deles fazer alguma coisa e não fez bosta nenhuma, lógico, né? Aí vem o Elias, clama para Deus,
o fogo cai e o povo vai, acredita em Deus. Mas adivinha? O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Se você acha um absurdo essas histórias, imagine então uma pessoa conseguir lembrar a Deus de uma coisa que ele tinha prometido e ainda por cima convencer Deus para Deus não fazer uma determinada coisa. Aí observe, essa pessoa ainda por cima, depois vai lá e faz o que ele tinha convencido Deus para não fazer. Essa história está em Êxodo capítulo 32 e é Moisés convencendo Deus para Deus não matar o povo. Moisés estava um tempão lá no monte, pelo que se não me engano, uns 40 dias, e o povo. Esse Moisés, o que deu com Moisés, rapaz? Sei não, eu acho que Moisés morreu, deu alguma treta lá. Você quer saber? Vamos criar uns deuses para nós? Vamos lá, né, Arão? Aí isso foi, né, Arão? O Arão, cria uns deuses aí para nós. Aí Arão, beleza então, pega seus brincos, todas essas coisas que vocês tiverem aí de ouro e traz para mim que eu vou fazer. Aí ele foi lá e fez, fundiu o ouro ali, imagina, fundiu o ouro, imagina. Aí fez um bezerro de ouro. O engraçado é que eles pediram deuses e ele trouxe um deus, né? Porque seria um bezerro só, não foi deuses, criou um deus. Mas enfim, aí beleza, Deus, sabendo que estava fazendo essa merda toda lá, foi lá e falou para Moisés: ô Moisés, ó, o povo é desobediente demais, o povo só sabe ficar idolatrando o negócio, eu vou matar esse povo todo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés, você acha que ele é bobo? Não, só ele é mais esperto que Deus. E ainda por cima Deus pede permissão a Moisés, porque o cara é pica. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E olha o que Deus tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Aí agora Moisés, em resposta às questões de Deus aqui, ele vai lá e fala o seguinte: suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque onde falar aos egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas, presta atenção, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Pois é, pois é. Então assim, Deus é convencido por Moisés. Moisés, quando ele desce do monte e ele vê o povo lá, coisa que ele já sabia que Deus já tinha falado para ele se ira tanto
E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro, enfim. E quebrou a tábua. Sinceramente, tem umas tábuas aqui em casa, aqui uns pau na verdade, que vai ser duro, menino. Você vai bater o prego entorta. Mas as tábuas de Deus, só dele lançar as tábuas, ela quebra. Oh, glória! Como pode? Esqueci de gravar o final do vídeo. Mas vocês viram, Deus às vezes ele tem uns sintomas assim de Alzheimer, esquece que ele é justo, das promessas que ele fez, aí tem que vir Moisés, um ser humano, lembrar ele do que ele prometeu que ia fazer. Ainda por cima convence ele, Deus se arrependendo e Deus por algum motivo escrevendo somente 2 tábuas para o povo. E isso é uma verdade porque você vê o povo sabendo tanto, mas tanto da lei, que eles estavam até corrigindo Jesus. Estou falando sobre o sábado. Escute bem, seja humilde, reconheça que você é um ser humano, que você tem pouco conhecimento, porque, sinceramente, quantos livros você já leu? Tem pessoa aqui que não leu bosta nenhuma nem da Bíblia, cara, e acredita totalmente. Tem pessoa que vai na igreja, dá dízimo, mas nunca pesquisou para saber se de fato é daquele jeito. Tem pessoa aqui que vai na igreja, vê pessoa falando em línguas e nunca pesquisou para ver se de fato aquilo tem base bíblica. Eu não estou dizendo que não tenha. Eu estou dizendo, nunca pesquisou. Você tem que ser humilde. Você tem que reconhecer que você pode estar errado. E a gente temos que desenvolver essa questão da gente criticar as coisas que a gente vê. Criticar sim, questionar as coisas. Temos que desenvolver essa capacidade para que a gente não seja alienado e a gente conheça a verdade. A verdade liberta a gente, a verdade faz a gente ter uma vida melhor. Quantos livros você já leu, né? A gente tem que ser humilde. Cara, eu reconheço que eu posso estar errado, sim. Quem sabe você realmente escreva aqui nos comentários as respostas para os meus questionamentos, principalmente Adão e Eva, principalmente. Se você for escrever um comentário aqui, se você for buscar as respostas e pensar bastante em mim, ó, vou convencer aquele cara para busca a resposta do Adão e Eva. Mas é isso, eu já gastei bastante tempo. Falou.